Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Você deve estar acompanhando o nosso canal, estamos estudando o livro de 1 Tessalonicenses, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, do versículo 1 até o 8, onde fala sobre um fator muito importante que é a santidade. Hoje, dando uma passeada pelo YouTube assim, somente vi o anúncio de um vídeo de uma pessoa de outra religião contestando porque os evangélicos não acreditariam em santidade, né? Bom, eu imagino até pelo que a pessoa diria, mas será que o evangélico não acredita em santidade? Será que é isso mesmo? Ou será que, na verdade, o evangélico acredita tanto em santidade que ela é real em nossas vidas e por isso nós não precisamos recorrer a ideais diferentes, lutando e aí, tá? Acho que não sei se está indo muito bem essa transmissão, mas vou fazer a transmissão assim mesmo, depois a gente vê novamente, tá bom? Bom, então, 1 Tessalonicenses 4 nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos Jesus que, assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai e continueis a progredir cada vez mais. Então Paulo, especialmente aqui, e aqueles irmãos que estavam lá com ele, como Timóteo, por exemplo, eles estavam rogando e exortando no Senhor Jesus para que os irmãos andassem da maneira que receberam dos apóstolos. Ou seja, como é a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina que veio da própria Escritura e não que vem de pensamentos de outras pessoas, de determinações de concílios teológicos ou nada disso. Aqui que a verdadeira doutrina, né, aquela em que devemos andar, é aquela que Paulo ensinou. E onde vamos encontrar a doutrina que os apóstolos ensinaram? Na Bíblia Sagrada, obviamente. Então Paulo, ele roga e exorta, ou seja, exortar é para atenção, pedir que observe uma coisa muito importante, né? Então ele exorta no Senhor Jesus, conforme o que recebemos de Jesus, para que andemos da maneira que convém agradar a Deus, né? Para que continueis a progredir cada vez mais. Às vezes vemos alguns cristãos que desanimam no meio do caminho, que veem as dificuldades, de modo geral, e acabam se desanimando. Por que será que eles desanimam? Simples, é porque não guardam as coisas para as quais foram ensinados. Às vezes eles valorizam um assunto A ou B ou C, mas esquecem aquilo que foi ensinado especialmente dentro da Bíblia Sagrada. Como nós podemos ter um contato atual com os ensinos dos profetas, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus? Somente através da Bíblia Sagrada. E é necessário guardar isso, porque se guardarmos isso, nós não podemos progredir como cristãos fiéis e verdadeiros. E a tendência daqueles que afastam da vontade de Deus é a derrocada espiritual. E ninguém quer isso, obviamente. Então devemos tomar muito cuidado. Nós vamos chegar ao assunto desse vídeo, que é sobre a santidade, né? Sobre como os evangélicos veem a santidade. Mas antes tem que ler alguns versículos para vocês também. Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Veja bem, o mandamento que Paulo estava dando pelo Senhor Jesus é a santificação. Ou seja, a santificação não é uma opção, não é uma coisa anormal, não é um mandamento. Da mesma forma que os 10 mandamentos, não matarás, não e tal, né, como você já conhece, também a santificação é um mandamento. Então, lógico, nós vamos buscar santificação e não ficar tristes ou, sei lá, ficar boquiabertos em tem santificação e achar que nós não chegaremos àquele nível. Não é possível isso, porque a santificação não é um adicional que você tem, não é um talento especial que alguém tem, não.
é um mandamento. Veja bem, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de consciência como os gentios, que não conhecem a Deus. Percebe? Não há por que a gente ficar espantado porque alguém na história foi uma pessoa que foi muito dedicada à vontade de Deus, teve uma vida santa. Não há por que estar espantado com isso. Na verdade, nós devemos ter essa, tá bom? É importante que nós busquemos ter essa vida santa para que o Senhor age em nossas vidas e nos um crente cada vez melhor. Aquele que fica pensando que a santidade é algo inalcançável, ele está dizendo automaticamente que ele vai desobedecer o mandamento porque ele não consegue cumprir. Isso está certo? Não. Até porque nas leis humanas, né, no próprio direito aí brasileiro, que é tão fácil, dizem que você não pode alegar o desconhecimento de uma lei para não cumpri-la, né? Então, quanto mais você alegar que é fraco e que não é o mandamento de Deus, uma questão espiritual, obviamente que não faz sentido. Se até nos homens, até entre os mundanos, existe esse conhecimento, muito menos deve haver uma aceitação desse tipo de variação, dessa fraqueza para ser santo entre os próprios cristãos. É necessário que nós tenhamos determinação para ser santos, tá bom? Bom, e ele continua dizendo aqui no versículo 6, ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo ficamos. A gente tinha um tempo aí em que os comunistas acusavam os cristãos de opressores e tal, né? E aceitou alguns termos, né? Na forma de brincadeira, para poder desvalorizar realmente aquela crítica que era ridícula. A gente aceitou como se fosse uma coisa ridícula, eu sou opressor e tal, né? Quando na verdade nós não somos opressores, né? Nós na verdade não devemos oprimir ninguém, porque é o que diz aqui a palavra de Deus, né? É porque o Senhor é vingador daqueles que oprimem o seu próximo. Na verdade, quem estava oprimindo há tempos atrás eram os próprios que determinavam aquelas ideias comunistas que caçavam registros profissionais de psicólogos profissionais para que seguissem uma ideologia. Estes eram opressores, mas eles tentavam atacar a nós, especialmente cristãos evangélicos. Claro que na brincadeira a gente acabou aceitando isso até como termo, por exemplo, também reaça, né? A gente aceitava porque já tá falando bobagem mesmo, então a gente aceita, né? Mas não é adequado. Então o que acontece aqui? Jesus está dizendo que nós não devemos oprimir nem enganar o nosso irmão algum. Isso é uma coisa interessante, né? Atualmente as pessoas pensam que para fazer um negócio elas precisam pedir as pessoas, né? Convencê-las a comprar. O sujeito foi convencido por técnicas, tem até aquelas leis da persuasão e tal, você usa para que atraga aquela pessoa a sua compra, né? A sua venda, e ela compra o que você está vendendo. Claro que você também não pode ver isso de qualquer forma, você tem que ter um pouquinho de técnica para vender, sim, assim como você tem técnica para tudo que você faz na vida, né? Então, você não tem problema nenhum em ter técnica, né? O problema é usar a técnica para enganar os outros, que alguns fazem isso, né? Então, por exemplo, que é um vendedor, que é um homem de negócios, procure fazer o seu negócio, né? Ou você mesmo um profissional liberal, um autônomo, com toda a honestidade possível. Você pode vender o seu peixe, vender o que você tem, mas especialmente pensando na verdade que devemos ter, nós não devemos oprimir nem enganar o outro em nenhum negócio, porque o Senhor é vingador de todas as, como também antes vos dissemos e testificamos. Ele está dizendo aqui, Paulo, né, aos Tessalonicenses, que Deus é daqueles que oprimem e que enganam o povo, que oprimem e que enganam outras pessoas, o seu amigo, o seu próximo de um modo geral, né? Então devemos tomar cuidado com isso, porque Deus é o vingador. Você sabe o que é isso? Não é o Estado,
Não é nada disso que vai te vingar naquela situação, mas o próprio Deus, o Senhor Deus Todo, vai vingar aquele que você enganou. Então não engane, seja santo de verdade. Seja santo não enganando nem o próximo, tá? Isso aqui num conceito geral, né? E o versículo 7 diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para, viu? Santificação novamente. Parecia que a gente estava saindo um pouquinho, mas não sai. A Bíblia é interessantíssima, porque ela amarra os assuntos de forma muito bem organizada e que eles se encontram num sistema adequado, né? E você vê aqui que Deus é imundícia, mas para a santificação. Portanto, você não pode alegar que você não tem capacidade para ser, né? E por isso você vai enganar o seu próximo, né? Ou vai oprimir o seu próximo. Isso não pode ser feito. Você não pode alegar isso. Primeiro, porque Deus deu o vingador, como nós vimos aqui. E segundo, porque Deus nos chamou para a santificação e não para a imundícia. Por isso, podemos dizer que, como eles entendem que a santificação é de cada um, e é necessária para cada um, e ela é um ato espiritual que deve ser valorizado, então nós entendemos que é importante a santificação mais do que outras pessoas. Porque eles pegam a santificação e... fulano de tal era tão santo que era assim, assim, assado. Beltrano era tão santo que era assim, assim, assado. E logo dizem, eu não consigo ser Beltrano. Ora, essa pessoa não valoriza a santificação. Porque se ela valorizasse, ela queria para si mesma. Percebe? Então o Evangelho é aquele que mais valoriza a santificação, porque ele quer praticar a santificação na sua vida. Por quê? Porque é um mandamento de Deus. Continuando o versículo 8. Quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Percebe? Então, homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Percebe? Então, essa santificação achando que você é alguém mais fraquinho, alguém muito relapso, que não daria conta, você está desprezando. Porque é um mandamento, não é opção, tá? Não é uma escolha, não é uma coisa que caiu do céu na sua cabeça. Não, não é não. É você tem que praticar a santificação. Porque se você não pratica a santificação, dando as desculpas mais variadas, você está de próprio Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou será que você não tem o Espírito Santo? E por isso talvez não consiga se santificar. Então essa é a nossa reflexão para hoje, nesse assunto aqui. Depois eu vou dar uma olhada ali nos comentários, se houve algum, quantas pessoas participaram. Quero agradecer a todos os participantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se alguém deixou algum comentário. Não? Beleza. Não, o canal é pequeno mesmo, mas nós estamos aqui dando a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você seja alguém que as pessoas possam olhar e dizer, ele realmente é um servo de Deus, porque ele busca a santificação da sua vida, ele obedece ao mandamento de Deus e ele não